gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e hoje nós vamos ter mais uma aula de Teoria do Conhecimento 1 para o curso de Filosofia EAD da UFPEL. Então, gente, olha só, vocês devem ter percebido, se olharam, os últimos vídeos, que eu troquei algumas aulas, os módulos, né? Aí eu vou explicar por quê. Eu não falei ainda sobre realismo e nominalismo. Hoje, a minha conversa com vocês, a minha aula com vocês vai ser sobre nominalismo. Por quê? Porque realismo eu iria retomar coisas que eu já falei sobre a alegoria da caverna do Platão, iria ficar bem repetitivo, né? E também retomar até certo ponto Aristóteles. Aí eu pensei assim, para não ficar repetitivo, então eu não vou fazer esse tipo de coisa para eles. Aí tem um segundo ponto nisso. O que eu pensei assim? Vocês fizeram as avaliações semana passada. As minhas questões eu queria que fossem todas dissertativas, mas foi acordado que seria melhor, né, que fossem mais objetivos, por isso que eu só botei uma dissertativa, que aliás, eu, de modo geral, assim, a questão que eu coloquei, a charge que eu coloquei foi um sucesso, assim, a alegoria da caverna. Mil e umas abordagens, interpretações, porque, claro, né, gente, a alegoria da caverna é universal, atemporal, é o que a gente conversou na web aquele dia, que a gente pode relacionar com as redes sociais, com a nossa atualidade, com a questão do consumo e tantas outras questões. E eu achei bem bacana o que vocês começaram a colocar. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, eu vou falar sobre o nominalismo. Para isso, eu vou ter como ajuda o tudo que você precisa saber sobre filosofia. Por quê? Porque tem muitos conceitos do nominalismo, muitas coisas mais estritas, assim, definições, enfim. Então eu prefiro, né, me apoiar no livro, como muitas vezes eu tenho feito. Depois eu coloco o texto para vocês, certo? No EAL. Gente, o nominalismo, numa versão mais antiga, lá da Idade Média, cujo, assim, nos primórdios, assim, um dos primeiros que falou, não foi, assim, exatamente o primeiro, mas um dos primeiros, mais importante que falou em nominalismo foi o Guilherme de Ockham, sabe? Que dizia que não existe os universais. Ai, professora, mas o que é isso? Bom, isso é ele negando as formas, as ideias do Platão. E aí eu tenho que retomar outra coisa que eu falei para vocês. Em um ou dois vídeos eu me referi ao Platão como idealista, como fazendo parte da corrente idealista. Ok. Porém, muitos autores, principalmente os epistemológicos, e aqueles mais específicos, mais especialistas, que quero dizer, na área platônica, o consideram realista. E os realistas seriam opositores do idealismo, certo? Dos idealistas. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, se eu tomar o Platão como realista, eu vou confundir a galera, mesmo porque eles podem ficar fazendo a comparação do que eu já falei antes e realmente não há uma concordância homogênea, né, geral, unânime entre os autores, mesmo porque a gente tem que considerar muito mais os epistemólogos que são mais especialistas, né, mas como eu não sou especialista em Platão, então eu prefiro falar sobre o problema dos universais. Que aí retomando o nominalismo. O nominalismo, na sua forma mais antiga, da Idade Média, como eu estava falando, nega os universais. O que é isso? Nega as formas, as ideias do Platão. O Platão dizia que as ideias eram perfeitas e eram reais, certo? O que a gente tem aqui é exatamente a alegoria da caverna. O que a gente tem aqui são cópias dessas formas, né?
e o que Aristóteles colocava ao contrário. Só que, peraí, a gente não dá para nomear o Aristóteles como nominalista, certo? Aí o que eu vou colocar para vocês? Enfim, os nominalistas, eles têm essa versão mais antiga e tem uma mais moderna que diz o seguinte, que rejeita os objetos abstratos. Ou seja, aqueles objetos que não são temporais ou espaciais. Que objetos são esses, gente? Por exemplo, os símbolos matemáticos, como eu já tenho falado para vocês há várias aulas. Quando eu falei do Platão e Aristóteles, falei, acredito eu, do Círculo de Viena, enfim, em várias aulas, certo? Aí o que acontece? Dessa forma, o nominalismo pode ser visto como uma oposição ao realismo e ao próprio Platão. Então, para vocês verem que esse autor aqui já considera o realismo separado do platonismo, certo? Como é possível que uma pessoa acredite num tipo de nominalismo, ou seja, o mais antigo, e não acredite no outro. Claro, pode, bem o encaixe naqueles, colocando aqueles rótulos, ok? Então, primeiro, a gente diz então que o nominalismo nega que as supostas entidades existam. E segundo, o nominalismo aceita que as entidades existam, mas afirma que não são concretas ou particulares. Ou seja, é tudo uma questão semântica. Tu só pode nomear as coisas. E aí, nesse sentido, tem a função não só semântica de significado, como também tem a função da sintaxe, enfim, certo? Mas aí, assim, se tu só consegue nomear as coisas, os nominalistas, eles estão mais próximos ainda da empiria, né? No caso da experiência, da ciência, que também acaba sendo bem próximo do que Aristóteles dizia. Voltando a dizer, não estou afirmando que Aristóteles era nominalista. Tá. Aí a gente tem, o que seriam os objetos abstratos, né? Não existe uma definição estabelecida para o que é um objeto abstrato. No entanto, a explicação mais comum é a seguinte: um objeto que não existe no espaço ou no tempo e que é causalmente inerte, supõe-se que apenas objetos que existem no espaço e tempo podem participar de relação causais, aquela relação de causa e consequência, aí traz lá o Hume, que eu já falei para vocês quando eu falei sobre o Kant, por aí vai. Uma coisa se conecta na outra. Essa definição, porém, não é isenta de falhas. Por exemplo, embora a linguagem e os jogos sejam abstratos, são também ambos temporais, pois a linguagem pode mudar, evoluir e ser outra em diferentes momentos. Aí entra circunstância, entra contexto histórico, uma série de coisas. Por isso que eu falei para vocês desde o início que eu gosto de associar sempre a história com as temáticas filosóficas. Então, apesar de os filósofos terem apresentado outras definições para os objetos abstratos, o nominalismo guia-se pela rejeição aos objetos de espaços temporais, que são inertes em relação à causação, a questão da causalidade, né? Relação de causa e consequência. E os universais? Bom, os nominalistas distinguem os universais dos particulares. O geral, particulares. Aí a gente retoma lá os silogismos da lógica, quando a gente fala em classes, conceitos, ideias, que é justamente o que Platão propunha na alegoria, e o que a gente fala que são os objetos, os particulares em si, mas que a gente pode, por uma dedução lógica, né, particularizar. Enfim, de acordo com a definição, então, os universais se referem a tudo que é instanciado, ou seja, é representado por algo real, por múltiplas entidades. Se não for assim, então
é um particular, né? É o conceito de cachorro. Ele representa vários cachorros. Isso eu também já falei em alguma aula. O que a gente tem? A gente tem uma ideia perfeita de cachorro, certo? E aqui no mundo sensível a gente tem vários cachorros que representam essa ideia. Mas aí vocês vão me dizer assim, ah, professora, mas aqui no nosso mundo sensível a gente tem cachorros de várias raças, de várias pelagens, né? De várias formas, pequeno, grande, médio porte e assim por diante. Exato. Mas a gente pode dar uma definição geral do que é um cachorro, que é um animal mamífero, que tem 4 patas, que late, tem orelhas. Mas aí vocês podem me dizer, ah, mas tem uns cachorrinhos que tem orelhinha menor, outro maior. Isso aí tudo bem. Mas tudo que a gente pode definir, que eu já coloquei aqui para vocês, de modo geral, o que é o conceito, a ideia daquilo, tá valendo. Que aí a gente entra no que é analítico, na diferença do analítico e sintético, né? Porque o analítico ele busca a essência das coisas, a definição das coisas. E o sintético é o que é contingente, o que é acidental. Aí eu vou dizer assim pra vocês, eu tenho uma ideia geral de cachorro na minha cabeça. Mas eu saí ali na rua e vi um cachorrinho mancando porque ele não tem uma das patinhas. Ele deixou de ser um cachorro? Não, não deixou. E não deixou de participar daquela ideia geral de ser cachorro. Ele apenas teve uma patologia em que o impediu, né, está impedindo de caminhar de forma correta, porque ele perdeu uma das patinhas, certo? Mas ele é o mesmo cachorro. Então, gente, se não for assim, é um particular, como eu disse para vocês. Os dois, um universal e um particular, podem instanciar uma entidade, mas somente um universal tem a capacidade de ser instanciado por múltiplas entidades. Claro, a questão da definição. Vamos pegar outro exemplo. Uma prateleira, tá? Eu tô aqui olhando minhas coisas, tem uma prateleira que eu tenho várias coisas, uma prateleira de madeira que eu exponho coisas ornamentais, de decoração só. A prateleira em questão é de madeira, tá? Eu já falei antes, né? Ela está forrada, coisa e tal, e a função dela, como eu já disse para vocês, a gente pode colocar como definição de uma coisa a sua função, é colocar ornamentos e decorações em cima dela, beleza? Beleza. Aí nós estamos falando de uma prateleira geral, certo? Mas aí vocês vão me dizer assim, ai, professora, mas aí existem aquelas prateleiras de uma estante, que também tem aqui uma, tem as prateleiras de um cômodo, que tem um aqui, tem as prateleiras que a gente coloca em balcão de cozinha, que tem ali na minha cozinha, tem a prateleira que é colocado no meu guarda-roupa, certo? Tem, com certeza. Mas aí, quando eu coloco a função da primeira prateleira, que é puramente para colocar decorações em cima dela, eu já tenho uma ideia geral daquilo. E os vários particulares que vai ser outras prateleiras que têm a mesma função, que podem ser não só de madeira, pode ser, por exemplo, de plástico, pode ser de metal, podem ter outras cores e óbvio que vão habitar várias outras residências, certo? Então é isso que está sendo colocado aqui. A gente tem uma ideia geral das coisas que vem a ser lá da alegoria da caverna e a partir dessa ideia geral foram feitas cópias, que são os particulares, que estão aqui no nosso mundo sensível, né? Que a gente tem como nosso mundo imperfeito, né? Nas palavras de Platão, que a gente tem vivência, a gente tem convivência, vamos dizer assim, certo? Aí é colocado o seguinte, por exemplo, os objetos que são vermelhos não podem ter uma instância, mas com universal vermelhidão. Qualquer objeto que seja vermelho é uma instância daquele universal.
Tá, beleza. A questão das cores é meio complicada e delicada de tratar. Mas eles deram um jeito de conceituar e de generalizar. O objeto vermelho, independente do tom do vermelho que seja, é um objeto que está dentro do universal vermelhidão. Não importa se é um vermelho mais fechado, se é um vermelho mais aberto. E aí vocês podem me dizer assim, ai, professora, sei lá, qualquer um de vocês. Chegar pra mim e dizer assim, professora, mas eu já vi esmaltes que diz vermelho paixão, vermelho sedução, vermelho isso, vermelho isso. Não importa, gente. O que importa é que a pigmentação que a gente vê é o da vermelhidão. As convenções que foram feitas a partir daquelas tonalidades é outra coisa, certo? Aí vocês podem estar pensando assim, nossa, é muito estanque, né? A noção da questão dos universais e essa oposição, se existe universal, se não existe universal, se são só particulares, se não são, essa briga de realismo com nominalismo. Parece que fecha muito o mundo, parece que é muito preto no branco, parece que é ou A ou B, né? Que a gente coloca até em princípios lógicos. Parece assim que tudo é muito estanque. E aí a gente vem com outra questão. Por exemplo, a questão de gênero. Há muito tempo, mas agora a gente consegue falar sobre isso. A gente não pode mais rotular as pessoas, olhar assim e de acordo com a maneira que está vestida ou com a forma que se porta, dizer assim, não, aquela pessoa é um homem, porque ela pode se identificar como uma mulher, ou ao contrário, ou qualquer outra forma de definição de identidade que a pessoa tenha, certo? Onde eu quero chegar com isso? Que nada é tão estanque. O A ou B, se é A ou B, é uma coisa lógica matemática. O 2 vai ser 2 aqui, na China, em qualquer lugar. O ser mulher ou ser homem, em questão de gênero, aí é discutível. Por que é discutível? Porque vai da identidade do indivíduo, do particular. Que aí, essa nossa discussão se torna complicada de fazer por várias razões. Mas aí, uma delas é como nós vamos rotular as coisas. E aí é isso que eu quero dizer para vocês. Existe uma forma mais bacana ainda de nominalismo, que é do filósofo canadense, que infelizmente já faleceu, mas eu tive o prazer de conhecê-lo em 2007, quando eu estava fazendo mestrado na Unicinos, que é o Ian Hecke, que ele falava do nominalismo dinâmico. Em outras palavras, ele queria dizer que esse nominalismo dinâmico tem um arco. E aí, claro que ele falava mais no sentido patológico, tá, gente? Ele usava mais na área das ciências da saúde. Mas a gente pode usar nessa discussão de gênero, sim. Então, por exemplo, ele dizia que tem um arco. Que o que importa mesmo, isso aí também é existencialista. O Sartre já dizia algo parecido. O que importa mesmo não é como tu és nomeado. Agora eu vou citar mais ou menos indiretamente o Sartre. Mas o que tu fazes com isso, como tu é nomeado. Então, por exemplo, acredito que vocês saibam que o meu cabelo curto, agora eu tô com novo visual, né? Não é voluntário. Ou seja, eu tive que cortar porque eu tenho câncer, eu tive que fazer quimioterapia, a quimioterapia era forte, na verdade eu passei por 2, né? Porque eu tenho 2 tumores. E aí o meu cabelo começou a cair, eu achei que aquilo era bem complicado, delicado de toda hora que tomar banho, né? Ficar tirando os cabelos e saíam uns chumaços inteiros, né? Eu resolvi raspar. Acredito que algum de vocês já devem ter me visto com o cabelo bem raspado. Coisa que eu mais quero na vida é que o meu cabelo volte. Mas enfim, que acaba sendo um símbolo, né? Mas uma pessoa, outras pessoas, ao me ver com esse cabelo assim, tá? Quando eu vou no médico mesmo, às vezes eu tenho, às vezes não, eu por ter câncer eu tenho prioridades e às vezes eu nem uso. Mas quando eu tento usar, estando assim com o cabelo crescendo, as pessoas me olham feio.
numa fila de posto de saúde, por exemplo. Por quê? Porque não tá escrito na minha testa que eu tive câncer, aí que eu perdi, que eu raspei todo o cabelo e que agora ele tá crescendo, porque simplesmente eu posso ter optado por ter o cabelo mais curto. Será que vocês entendem onde eu quero chegar? E aí assim, eu vou além para tornar o nominalismo dinâmico mais palpável para vocês. Vamos dizer que eu tô na fila e estou usufruindo da prioridade que eu tenho. Eu não costumo fazer isso, gente, só em situações bem extremas, assim. Porque eu sempre acho, assim, que eu tô bem no momento, então eu sempre chego no lugar, sempre tem ali, tem um idoso, uma pessoa gestante, né, alguém com alguma particularidade, enfim, eu sempre tô à frente. Mas, enfim, digamos que eu me toque quando alguém fala pra mim assim, nossa, não tem nada, olha aí, essa mulher aí tá bem faceira, bem roxanchuda, gordinha, enfim, porque eu tô até inchada, né? E o cabelo bem bonito, com luzes, coisas e tal, o que que ela tá fazendo na prioridade? O que que eu vou fazer? Qual é a minha opção? É aceitar que realmente eu não tenho nada e tô ali só fazendo frescura, vamos dizer assim? Isso é o que Hacking dizia assim, peraí, o teu arco mudou então. Porque tu foi encaixado num rótulo, né? Num outro rótulo que não é teu, porque no momento eu estou doente, passando por uma patologia, e simplesmente eu aceitei. A questão é, eu devo aceitar? Não, gente. Dependendo da circunstância, aí eu tô falando no meu caso específico. Se eu tenho a urgência e eu tenho o direito de estar naquela fila, eu vou ficar ao pé e vou me colocar do rótulo que no momento eu estou em tratamento do câncer. Eu acho que deu para entender, né? Eu espero que sim. Mas não se preocupem que eu vou deixar textos para vocês no e-aula para vocês ficarem mais por dentro sobre o nominalismo. E tenho certeza que vocês vão gostar.